No livro de matemática, vamos estudar o conteúdo das páginas 122 até 124. Nessa unidade, nós vamos começar a estudar sobre a divisão com números naturais. Então, primeiro nós vamos ver algumas ideias de divisão até chegarmos ao algoritmo da divisão. Lembrando, pessoal, para aprender a divisão é fundamental saber multiplicação. Então, não deixem de estudar a tabuada de multiplicação. Nessas duas primeiras páginas, 122 e 123, nós temos aqui uma situação cotidiana em que as pessoas estão utilizando a divisão ou precisam utilizar a divisão para resolver. Aqui nós temos um homem que diz o seguinte: precisamos distribuir igualmente estas 20 plantas nos 3 canteiros, mas só cabem 3 plantas em cada um. Aí a mulher vai e responde: em cada canteiro cabe o dobro dessa quantidade de plantas. É só aproveitar melhor o espaço. Então, ele disse que só cabiam 3 plantas. Ela disse que cabia o dobro da quantidade, ou seja, 6 plantas. Olha só, ela está imaginando aqui o canteiro com as 6 plantas, né? Bem apertadinha, mas tem as 6 plantas, como ela falou, utilizando e aproveitando melhor o espaço. Aí ele diz: mesmo assim, não resolverá. É mesmo. Ah, já sei. Por que ele diz que não resolverá? Por quê? Porque são 20 plantas no total. Quando ele tinha que reagrupar de 3, como só tinha 3 canteiros, ia sobrar muita planta. Aí ela disse: não, vamos reagrupar de 6 em 6. Aí vejam só, se eles forem reagrupar de 6 em 6, deixa eu usar aqui a cor vermelha. Vejam, imaginem que isso aqui vai ficar em um canteiro, essa outra parte vai ficar em outro canteiro e essas 6 aqui vai ficar no terceiro canteiro. São 3 canteiros no total. Vejam que sobraram 2 pontinhas. Então, qual foi a continha que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma conta de divisão. Eles pegaram 20 e dividiram por 3. Eram 20 plantas e eles dividiram em 3 canteiros. Só que só sobraram 2, né? Por quê? Para ficar com quantidades iguais, né? Cada canteiro teria que ter 6 plantas. Se ele colocar essa planta nesse outro canteiro, ele já vai ficar desigual aos outros 2 canteiros, entendeu? Então, ou coloca as 6 plantas em cada um dos canteiros, ou não coloca, ou não dá certo. Então, para a divisão ser exata, para a divisão... Aliás, uma divisão a gente divide em partes iguais, tá? Então, tá aqui, ó, eu separei 6, 6 e 6. É uma divisão em partes iguais. Mas sobraram essas duas que não dá para encaixar nessas partes, né? Se eu encaixar, vai ficar desigual. Então, resta 2. Essa divisão ela não é exata, ela tem um resto, né? Tem números sobrando. Então, ficaria o quê? 20 dividido para 3, que dá um resultado de 6. E sobra 2. Aí ela arranjou uma solução. Sabe qual foi a solução? Tinha um canteirinho aqui, ó. Aí ela resolveu botar as 2 pontinhas, formando um rostinho nesse canteiro. Pronto, resolveu o problema. Agora vamos ver aqui outra situação com novos cálculos. Acompanhe a situação a seguir. Os voluntários de uma organização protetora dos animais recolhem cães que vivem nas ruas e tratam deles em seus alojamentos. Depois de cuidados, os cães são encaminhados para feiras de adoção, em que os interessados devem se comprometer a cuidar deles. Em uma semana de trabalho, os voluntários dessa organização recolheram 20 cães. Eram 12 fêmeas e 8 machos. Cada alojamento abriga 4 animais, porém, machos e fêmeas não ficam juntos no mesmo alojamento. No quadro à direita, faça uma tabela e organize os dados apresentados no texto. Então, nessa tabela tem que ter a quantidade de fêmeas, quantidade de machos e a quantidade total de animais, tanto macho como fêmeas, tá? Eu fiz aqui, ó, deixei aqui um modelo de tabela que vocês podem desenhar aí no livro de vocês. O título seria, né, cães recolhidos. E aí, de um lado da tabela, vocês colocam o gênero dos animais e do outro lado vocês colocam a quantidade. Quais são os gêneros? Gênero feminino, né, que são as fêmeas,
e o masculino dos machos. E na última linha vocês colocam o total que ele pediu aqui, ó, né? Ele pediu também a quantidade total. Então vocês podem fazer essa tabela no livro de vocês, igual a essa aqui, e coloca os dados, né? Fêmeas são quantas? Aqui, ó, 12 fêmeas. Então você vai colocar aqui 12. Machos são quantos? 8. Então coloca aqui 8. E no total são quantos animais? Aí você vai somar 12 mais 8 e aí coloca o resultado total. Questão 2. Quantos alojamentos são necessários para abrigar os cães machos e fêmeas recolhidos nessa semana de trabalho? Faça desenhos para representar a distribuição desses animais por alojamento. O que vocês vão precisar aqui? Vocês podem fazer um desenho, pode ser um desenho simples, tá, pessoal? Eu vou fazer círculos que representam um alojamento, tá? Cada alojamento só pode ter 4 animais do mesmo gênero, tá? Então, 4 machos ou 4 fêmeas. Vou fazer aqui alojamentos menores para poder caber, tá? Então, nesse alojamento, eu vou colocar só machos. Eu tenho um total de 8 cachorros, de 8 machos, né? 8 cachorros. Então, vamos lá. Eu vou colocar 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4 cachorros, machos. Como eu tenho 8, dá para formar outro alojamento, ó. 1, 2, 3, 4. Coloquei todos os cachorros machos. Eu vou precisar de quantos alojamentos? 2, né? Para abrigar os machos. Agora vamos desenhar aqui o alojamento das fêmeas, das cadelas. Eu tenho um total de 12, né? Então, eu vou botar aqui, ó, 4 em um alojamento, 4 em outro, né? Então, já foram aqui 8 cachorros, né? 8 cadelas. Vamos ver se dá mais um alojamento. 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, coloquei todas as cadelas nos alojamentos. Então, eu vou precisar de 3 alojamentos para as fêmeas, tá bom? 2 para os machos e 3 para as fêmeas. Agora, qual é o total de alojamentos? Quantos alojamentos são necessários? Só somar, né, pessoal? Ó, aqui tem 2 e aqui tem 3. Né? Eu vou somar a quantidade de alojamentos e eu vou ver que tem um total de 5 alojamentos. Então, serão precisos, né, para abrigar todos os animais, serão necessários 5 alojamentos. Agora, imagine que cada alojamento dessa organização abriga apenas 2 cães. Quantos alojamentos são necessários para abrigar as 12 fêmeas? Pessoal, mesmo desenho que vocês fizeram na questão 2, vocês podem fazer na 3 também, tá? Utilizando o desenho, formando grupos de 2 em 2 até que tenha 12. Aqui a questão está pedindo para você calcular usando uma calculadora. Como é que faria isso, né? Se são 12 fêmeas e só cabe 2 em cada alojamento, você vai dividir 12 por 2, tá certo? Usa a calculadora, mas quem quiser praticar e quiser fazer o desenho, pode ir formando grupos de 2 em 2 até formar aí as 12 fêmeas, tá certo? Então, pode ir pelo desenho, pode ir pela calculadora, certo? O importante é resolver. Seria o quê? 12 dividido por 2. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!